Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. A gente começa mais cedo, porque na verdade daqui a pouco eu entro de plantão. Então, na verdade, os horários estão invertidos nesta semana e é por isso que nós estamos aqui. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. E você que não puder assistir ao Ser Persista neste horário, poderá assistir mais tarde, poderá assistir amanhã cedo, poderá assistir, é isso que importa. Bom, pessoal, a gente começa o Ser Persista e começa pensando em algumas situações da vida e em algumas perspectivas que a gente tem diante de algumas situações da vida. Veja, eu gosto muito de fazer o Ser Persista, é um momento em que nós refletimos juntos, nós conversamos, e isso é muito bacana. Quero aproveitar e mandar um beijo pro pessoal de Natal. Eu fui a Natal na semana passada, na sexta-feira, e fui muitíssimo bem recebido. Pessoal muito agradável, muito educado, receptivo. Muitíssimo obrigado. Bom, pessoal, eu quero pensar com vocês sobre situações pelas quais passamos ou nas quais nos percebemos. E eu gostaria de fazer releituras de certas situações. Você sabe, eu fui delegado de polícia durante 3 anos antes de ser juiz de direito. E nesses 3 anos como delegado de polícia, eu estudava bastante para tornar juiz. E eu me recordo de, no primeiro ano como delegado de polícia, aos 22 anos, ter passado o plantão responsável por 9 cidades no interior de Goiás, cidades pequenas, 13 mil habitantes, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, enfim, 9 pequenas cidades. Eu era o delegado responsável no Réveillon. E em algum momento, né, você hoje com acesso à internet, fui conferindo, né, onde as pessoas que eu conhecia estavam. Eu me recordo muito bem que eu saí da igreja meia-noite, mais ou menos, lá de Caçu, interior de Goiás, e não tinha para onde ir. Um senhorzinho tinha me chamado para comemorar, um senhorzinho mesmo, um senhor de 100 anos de idade, 100 anos de idade mesmo, tinha me chamado para jantar na casa dele, porque teria um jantar lá do Ano Novo. E nessas horas você engole a vergonha e vai, né? Então eu saí da igreja aproximadamente meia-noite, se não era isso, era muito próximo disso, e fui para a casa do indivíduo, do senhor, e fui passar o Ano Novo lá, sem conhecer ninguém, tudo. Depois, enfim, e em algum momento fui ver onde as pessoas que eu conheci estavam passando o Ano Novo. E você sabe que os que estavam numa situação parecida com a minha não postaram nada. Mas eu só vi posts de pessoas que estavam comemorando em algum lugar, o que é absolutamente natural. E naquele momento eu percebi que nós estávamos vivendo realidades muito diferentes. Eu estava de plantão a 400 quilômetros de casa e não tinha sequer um lugar para ir ali no Ano Novo. E as pessoas que eu conheci estavam se divertindo em alguma praia do país. E obviamente o Réveillon delas estava sendo muito mais divertido que o meu, certamente. Mas antes que uma tristeza me acometesse, eu fiz uma releitura da situação.
não era uma leitura enganosa, era uma leitura verdadeira e possível. A vida é polissêmica. No direito a gente aprende que algumas normas são polissêmicas, que têm diferentes significados. A mesma palavra, o mesmo texto normativo admite diferentes interpretações. E acontece no direito, acontece na vida. A vida é polissêmica. Ela admite diferentes significados para o mesmo fato. Então eu imediatamente fiz uma releitura daquilo que vivi. Pensei que passava por um momento em que, em primeiro lugar, eu estava trabalhando. Em segundo lugar, que aquele trabalho era fruto de uma conquista muito importante. Em terceiro lugar, que aquilo era uma fase e que eu continuaria estudando e que isso também fazia parte de uma fase da vida. Em quarto lugar, que eu tinha que ter orgulho disso, porque é muito bonito isso. É muito bonito o sujeito estar trabalhando, o sujeito está se esforçando, o sujeito está vivendo aquilo. E essa releitura mudou o meu sentimento. E eu acho que é isso. Eu acho que a mudança de perspectiva muda o nosso sentimento em relação às coisas, em relação à vida, em relação às pessoas com quem a gente convive, em relação a tudo. Essa mudança de perspectiva, ela fez com que, isso na época de delegado, fez com que meu sentimento fosse outro. E depois disso continuei delegado plantonista, e ficava 24 horas no plantão, em regra, e 72 horas de folga, porque havia plantões no meio da semana que eram um pouco diferentes. Mas 24 horas e 72 de folga. Mas 72 a gente estava estudando para magistratura. Então eu passei por uma fase muito parecida com a fase pela qual você passa agora, que a grande maioria que me ouve passa. Está estudando para um concurso, trabalha, ou ainda não trabalha, mas está estudando para um concurso. Nesse momento da vida, algumas coisas muito boas nos acontecem. Em primeiro lugar, nós aprendemos o significado da palavra humildade. O estudo para concurso público produz normalmente humildade. Por quê? Porque o ser humano, diante da insegurança, ele não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Ele experimenta uma dor em razão disso, ele experimenta uma angústia em razão disso, e isso vai percebendo que essa dor, essa humanidade, essa limitação, essa incerteza faz com que ele se torne uma pessoa mais humilde. Então veja, esse momento da sua vida tem feito com que você seja uma pessoa mais humilde. O estudo para concurso, especialmente de carreiras jurídicas, te faz alguém mais consciente. Existem alguns temas que para o estudante de direito, para um constitucionalista convicto, para um estudioso da ciência jurídica, são evidentes. Por exemplo,
a vedação à discriminação. Isso pra gente que parece claro, o direito de família é guiado pelo afeto, a inadmissibilidade da violência doméstica, a igualdade entre homem e mulher. Isso que pra gente parece de mais fácil percepção, para uma pessoa que não é do direito, é algo difícil de compreender. Muitas dessas coisas. Onde há afeto à família, por exemplo. E aí você percebe que estudar tem feito de você uma pessoa mais interessante, mais inteligente, mais compreensiva. Então esse estudo tem feito de você uma pessoa mais humilde e mais inteligente, mais preparada, mais compreensiva, um ser humano mais profundo. Em terceiro lugar, você se tornou alguém responsável. Você é alguém que está lutando para vencer e vencer de uma maneira lícita, vencer de uma maneira correta, honesta. Isso é muito bonito, porque dos vários caminhos que você poderia ter trilhado, você trilhou um caminho correto, um caminho que é difícil, mas que é recompensador. E você vai viver isso. Então você tem aprendido neste estudo para concurso que na vida não é possível e nem desejável, apesar de possível, não é desejável pensar a curto prazo. Porque de fato, por melhor que você seja, não dá para passar a curto prazo. O concurso demora 1 ano e meio. Então, vamos supor que você seja maravilhoso e comece a passar com 1 ano de estudo. Então você demorará 2 anos e meio entre o dia que você decidiu estudar e o dia que você tomou posse. Não é 1 mês. E pode demorar mais que isso. Então você tem aprendido a pensar a médio prazo, pelo menos. Veja, hoje você é uma pessoa mais humilde, mais humana, mais interessante, mais inteligente, mais compreensiva. Você é uma pessoa mais disciplinada, com uma visão de pelo menos médio prazo, mais madura. Olha como tudo isso tem ajudado você. Sabe, eu trabalho e estudo, que bom. Então você já trabalha. Então que bom. Agora você está querendo subir mais um degrau. E eu gostaria de dizer para você que há um caminho. Do dia que você decide estudar até o dia da aprovação. Mas, apesar de ser o caminho, há muitas formas de percorrer. Há quem percorra o caminho reclamando, chorando, de maneira ansiosa. Não é que você não pode ter momentos assim. Eu estou falando de sentimentos predominantes. Há quem percorra esse caminho reclamando.
dizendo o quão difícil é o caminho, o quão difícil é a vida, o quão difíceis são as pessoas. E há quem enxergue de outra maneira. Tem gente que é leve. E a gente pode ser os dois. A gente pode ser leve e disciplinado. A gente pode ser leve e estudioso. A gente pode ser otimista e estudar para o concurso público. Pode ser otimista, mas o otimismo em relação ao que vai acontecer. Não precisa ter otimismo em relação a quando vai acontecer, mas vai acontecer. Veja, semana passada, antes de embarcar para Natal, eu me encontrei com o Gilson, que veio que é do Piauí, né? E veio para a gente conversar. 49 anos, foi sargento do Exército, passou no MP do Piauí. Aí você vai dizer, nossa, mas foi rápido. Não, não foi. Ele entrou no Exército, aí primeiro ele foi para uma cidade que não tinha a menor condição não tinha faculdade. Depois ele foi para outra cidade, onde ele conheceu a esposa, e lá havia faculdade de Direito. Aí ele fez 1 ano e meio de Direito, e então o comando do Exército o enviou para a Amazônia Legal, interior do Pará. E lá não é que não havia faculdade, não havia energia, era por meio de gerador. E ele teve que ficar tanto tempo lá que ele foi jubilado pela faculdade, não aproveitou nada. E aí anos depois, veja, anos depois, ele conseguiu voltar para uma cidade em que havia faculdade de Direito e decidiu fazer de novo. Se ele já tinha 2 filhos, mais ou menos, um pouco depois teve 2 filhos. E aí, em 2003, as datas eu posso errar, foi aprovado no concurso de oficial de justiça do TJ de Alagoas, acho que de Alagoas. E aí pediu exoneração do Exército, saiu do Exército, já era sargento. As pessoas disseram, você está louco. Ele falou, não, mas é porque eu quero ser promotor de justiça. Em 2003. Aí ele começou a fazer direito. Na época não se exigia ensino superior para oficial de justiça. Começou a fazer direito. Eu estou falando de 2003. Aí em 2011 a mulher dele deu à luz, e aí o 3º filho, mas era uma menina especial. E ele é apaixonado pela menina, mas há um esforço maior para cuidar dela. Parece que todos os dias tem que levar para um tratamento, uma coisa assim. Então ele reveza com a mãe, porque a mãe sozinha não conseguiria. E ele narra que a esposa o incentivou em absoluto. Sabe, uma pessoa parceira mesmo. Porque é legal ter alguém que acredita na gente. Não é legal? É legal. E aí ele foi. 15 anos do Exército. 17, vai fazer 17, tem 16, vai fazer 17 anos. Agora em janeiro, sei lá, como oficial de justiça. Aí agora ele vai se tornar promotor de justiça. Mas ele levou de uma forma leve. De uma forma leve. Prestou prova ali, prestou prova aqui, prestou prova não sei onde. Passou na primeira fase do MP de Goiás, ficou na segunda fase, passou na primeira fase de um TJ, do MP da Paraíba. Olha o que aconteceu com ele. Ele passou na primeira fase do MP da Paraíba, foi fazer a segunda fase, fez o primeiro dia muito bem. No segundo dia, que era o dia das peças, ele teve uma enxaqueca tão violenta que ele não conseguiu sair do hotel.
Ele não conseguiu ir fazer a prova no segundo dia. E ele tinha ido bem no primeiro dia. Acharam o inverso, a peça aí depois das questões. Tanto é que saiu a nota do primeiro dia, de 5 ele tinha acertado 4, fez 4 pontos. De 5. Aí volta tudo de novo. Mas ele enxergava com outra perspectiva. A gente tem que aprender a enxergar a vida com uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais otimista. Mas estamos juntos, mas é isso mesmo. Mas vamos fazer acontecer. Mas vai dar certo. Ah, mas eu vou aprender. E esse é um convite que eu gostaria de deixar para você hoje. Faça uma releitura do seu momento de vida. Hoje, sem distorção da realidade. Sem distorção da realidade. Enumere 5 pontos positivos do momento pelo qual você está passando. Pelo menos 5. Pode enumerar 10, mas pelo menos 5. O que tem de gostoso nessa fase? O que tem de interessante? E aí, vai enumerando. Pode ser assim? Combinado? Bom, pessoal, esse era o Ser Persista de hoje. E eu gostaria de deixar essas palavras. Gostaria de dizer que dia 25 vou falar sobre a nova lei de abuso de autoridade em Brasília. Se você é de Brasília, vá à sessão do Guará. Tá bom? E é isso. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, gente.